You can't stop me now. You can't stop me now. Fala, gurizadinha, tudo bem com vocês? Letícia Porto Trader aqui. 4 tipos de stops diferentes. Vamos bater um papo um pouco sobre stop. Pontos errados para a gente colocar stop, erros que os traders cometem e 4 tipos diferentes de locais que tu podes usar para posicionar o teu stop. O que isso vai te ajudar? Vai te ajudar a montar no teu setup, no teu trade system, conseguir montar um gerenciamento adequado. Um stop mal posicionado pode fazer com que tu seja violinado diversas vezes ou então que o risco-retorno não vale a pena para o teu operacional. É importante a gente conseguir identificar bons pontos de stop para que a gente possa testar no nosso trade system, no nosso setup, na nossa estratégia, no nosso dia a dia e identificar qual é o melhor ponto. Um erro muito comum que os traders cometem é deixar o stop muito perto do preço. Isso faz com que qualquer zigue-zague do mercado tire o trader da operação no stop e depois, pela leitura correta, o preço vá até o alvo desse trader, mas ele acaba sendo violinado. O que é o ato de ser violinado? É quando tu entra na operação, o preço vem na direção do teu stop, pega o teu stop, tu é estopado com prejuízo e depois disso o preço começa a andar na direção da tua operação. Digamos que tu estás comprado nos R$10, teu stop é nos 9 e teu alvo é nos 13. Então o preço está nos 10, tu entrou na operação comprado, o preço cai até os R$9, te estopa nos R$9, depois o preço sobe direto até os 13. Isso é um violino. Então, para evitar violinos, vamos aprender 4 pontos de stop adequados para o nosso operacional. O primeiro ponto é o stop financeiro. Vai entrar numa operação, a gente pode ter um stop financeiro. Se esse stop financeiro for muito baixo, você deve reduzir o número de lotes. Conforme o teu número de lotes for menor, maior pode ser a distância entre a tua entrada e o teu stop. Digamos, vamos lá, nós entramos a R$10 e botamos no stop a 9. Quanto de risco? R$1 por lote, correto? Então se eu posso perder no máximo R$100 por operação, eu só posso entrar com 100 lotes, 100 ações, 100 contratos futuros, enfim, que seja. Nós só podemos entrar com 100, porque se é R$1 o nosso risco, então vezes 100 dá R$100, é o nosso limite financeiro para o nosso stop. A gente tem que tomar cuidado aí para não ficar muito próximo, né, como eu mencionei, do nosso ponto de entrada para a gente não ser violinado ou evitar pelo menos o violino, já que não ser violinado é impossível. Em algum momento a gente sempre vai ser violinado independente do tamanho do nosso stop. Então nessa situação, por exemplo, se eu quero aumentar um pouco mais o meu stop, eu reduzo o meu número de lotes. Se eu passo para 50 lotes, por exemplo, o tamanho do meu stop pode ser de R$2. Então eu tenho espaço maior para o mercado trabalhar para ele ir na direção do meu alvo, beleza? Este é o primeiro modelo de stop que a gente pode usar. É um modelo que eu não gosto muito particularmente. Eu não costumo utilizar este modelo como alvo, como stop, mas é um modelo muito usado no mercado. O segundo stop, e aí normalmente tende a ser um stop maior, é o stop atrás de um suporte ou de uma resistência. Digamos de novo, nós estamos comprados. Eu vou procurar um suporte abaixo do meu preço de entrada para colocar o meu stop. E eu vou dar um espaço. Não vou colocar logo abaixo deste suporte, porque suporte não é um ponto específico. Ele é normalmente uma região. A menos que seja, por exemplo, como a gente chama o bola-bola. Nas ações R$10, R$11, R$12. O valor fechado. Normalmente isso é um suporte natural, uma resistência natural. No mini índice 110 mil pontos, 111 mil pontos, 115 mil pontos são suportes que é por ponta, né? Exatamente naquele ponto ali é o suporte. Mas normalmente quando é pelo movimento do gráfico, o nosso suporte ou resistência, ele não é num ponto específico, ele é numa região. Então a gente dá um espaço para que se o mercado vier testar aquele suporte para aquela resistência, ele tem um espaço ali para tentar romper e voltar sem nos estopar. Então o segundo ponto de stop é procurar um suporte de resistência. Por vezes o nosso stop vai ficar grande, e aí se ele ficar grande demais a gente pode reduzir o tamanho do nosso lote ou então não fazer aquele trade. E por vezes nós vamos ter uma relação de risco-retorno absurdamente grande.
que nós vamos conseguir entrar logo depois que ele testa aquele suporte, aquela resistência, ou seja, nós vamos ter um stop muito pequeno e possivelmente um alvo muito grande. Então a gente tem que procurar as melhores oportunidades neste modelo, que são quando a gente tem um stop curto, atrás de um suporte de uma resistência, ou seja, existe uma proteção para a gente poder usar aquele stop curto, que vai evitar a gente ser violado, porque provavelmente se romper e nos pegar o nosso stop, é porque reverteu a tendência, ele vai andar naquela direção mesmo, então o melhor a se fazer realmente é estopar. O terceiro modelo seria o stop atrás do candle. Eu faço uma operação, eu entro num determinado rompimento de algum candle e eu coloco o stop logo atrás dele. Normalmente eu vou usar este stop quando tem um setup de força. O que é um setup de força? É um setup que ele é programado, que ele é feito pensando no ganho de força do mercado a partir daquele movimento. Então eu não quero que ele volte e toque e rompa a mínima, por exemplo. Se eu estou comprado, eu não quero que ele volte e rompa a mínima. Se ele fizer isso, não faz mais sentido aquela operação. Eu sempre digo, quando a gente tem uma operacional, a primeira coisa que a gente tem que entender é se tem sentido, qual é o sentido daquele operacional. Se é um operacional de força, não faz sentido, eu não tenho que dar espaço para o mercado trabalhar, porque eu quero força, eu quero que o mercado ande na minha direção, seja de compra, seja de venda. Se eu tenho um mercado de venda forte e eu entrei vendido, ele não tem que ficar ali sambando, como a gente diz, perto do preço de entrada. Ele tem que romper e andar, beleza? Ele não precisa romper e ir direto no nosso alvo, mas ele tem que andar para demonstrar aquela força. Se ele voltou e ficou sambando, perdeu o sentido daquela operação, realmente o melhor é ser estopado, ou a gente sair da operação, dependendo do nosso operacional aí. Beleza? Então o terceiro stop que a gente vai usar é o stop atrás do candle. Se eu vou fazer uma operação de compra, eu tenho a minha entrada na máxima normalmente, ou então no fechamento, e o meu stop vai ficar abaixo da mínima. Ele pode ficar na mínima, ele pode ficar um tique abaixo da mínima, ou posso até dar um espaço para ele trabalhar abaixo da mínima. Tá? Tudo vai depender do nosso risco-retorno, das possibilidades que tem nisso. E o quarto modelo de stop que eu gosto bastante é um stop baseado na volatilidade do mercado. A gente vai medir a volatilidade do mercado e nós vamos jogar essa volatilidade para determinar nosso ponto de stop. Como é que eu vou determinar essa volatilidade? Eu particularmente gosto de usar um indicador chamado True Range dentro do Profit. As pessoas chamam ele também de ATR. Ele mede a volatilidade natural do mercado. Então aí tu pode usar de 10 períodos, de 14 períodos, de 5 períodos, enfim, vai determinar quantos períodos, ou seja, quantos candles ele vai usar para fazer a média, e ele vai te dizer mais ou menos a média do tamanho de cada candle. Se nós temos, por exemplo, cada candle naquele tempo gráfico uma média de 300 pontos no mini índice, então o meu stop pode ser de 300 pontos, uma vez a TR, ou então pode ser de 2 vezes a TR, vai ser 600 pontos no caso, uma vez e meia, e nós podemos usar também a TR para definir alvos, que a gente vai estar usando a volatilidade atual do mercado para definir nosso ponto de stop e nosso ponto de alvo. São esses 4 modelos, 4 tipos de stop diferentes que nós podemos usar. Além disso, ainda tem o stop móvel. O que é o stop móvel? O stop móvel, tu vai ter o teu stop num destes 4 pontos que eu mencionei, só que ao a operação andar a teu favor, tu vai movendo este stop. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Na operação, eu estou usando a volatilidade como base para me operar. Eu tenho um risco-retorno de 2 para 1. Então, eu tenho 2 ATRs para cima numa compra de alvo e uma ATR para baixo a partir do meu ponto de compra de stop. Quando ele anda ao meu favor uma vez ATR, eu posso pegar o meu stop e subir para o meu ponto de entrada. Assim eu protejo a minha operação e fico aguardando a continuidade dessa operação ir até o meu alvo. É um exemplo que eu estou dando, tá? Existem diversos exemplos que a gente pode usar. Pode dizer, andou 100 pontos, andou 200 pontos, eu já ajusto o meu stop. Enfim, a gente tem uma infinidade de opções para fazer. Mas este é conhecido como stop móvel. Eu não considero ele um tipo diferente de stop, porque ele vai partir do mesmo ponto das outras 4 opções que eu dei.
Só que é um tipo diferente a partir do momento que a operação começa a andar, que a gente pode introduzir no nosso Trade System e testar para ver se um stop móvel consegue otimizar os resultados do nosso operacional. Bom, gurizada, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esquece de curtir o vídeo aí embaixo, se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!